Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 384º episódio, patrocinado pela Vero, assinatura de cafés especiais, e apoiado pelos nossos queridos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, estão por aqui o Rambo e o Coca. Tudo bom? Olá! Excelente! Boa, tava com saudade de vocês. Obrigado, Arthur de Virgílio, por ter me substituído na semana passada. Ficou muito bacana o episódio. E curioso que eu não pude participar, mas ainda assim deu tempo de eu fazer a edição sem edição, né? Então já fui escutar correndo depois. Ficou muito bacana. E eu quero começar já aqui com um follow-up, porque... Follow-up não, né? O nosso mini assunto aqui de hoje é o seguinte. O Rambo mandou essa semana uma imagem falando assim, What's a computer? E eu vi diversas telas e diversos cabos e um teclado conectado. É um setup que eu quero entender o que tá acontecendo aí, porque é o tipo de imagem que a gente posta às vezes por aí e irrita muita gente à toa, né? O que tá rolando? Eu fiz o mini review do iPad Pro M4 semana passada, e aí eu lembrei que uma coisa que eu não tinha no meu iPad anterior que tem nesse, é que você com o Stage Manager, você pluga ele num display e ele vira um computador, né, entre muitas aspas, mas aí eu testei, eu pluguei ali no Studio Display, e tinha uma coisa que eu tava assim, isso não vai funcionar de jeito nenhum, mas funcionou, porque o que acontece? Como eu alterno entre dois Macs por conta de beta, eu deixo o meu Magic Keyboard e o Magic Trackpad ligado via cabo no Studio Display. Porque aí no momento que eu plugo num Mac e plugo no outro, o teclado e o trackpad estão automaticamente conectados, porque a conexão Bluetooth meio que segue o cabo. E inclusive se eu desplugar, ele continua conectado via Bluetooth. Eu pensei, isso não vai funcionar no iPad. E aí, porque assim, eu tinha desconectado o meu Mac, e aí conectei o iPad e funcionou. Olha que legal. Então eu posso usar o meu iPad aqui como se fosse um Mac. Então é legal, assim, não é uma coisa que eu vou usar para trabalho, né? Porque, enfim, já falamos sobre isso aqui. Mas, tô lendo ali as coisinhas, né? Tá o NetNewsWire na foto que eu mandei pra vocês. Ou tô mexendo ali, vendo alguma coisa no YouTube, mexendo no Swift Playgrounds, alguma coisa assim. É uma opção que eu tenho agora que não tinha antes e funciona ok, assim, funciona bem o suficiente para o pouco que eu faço com isso, né? Mas eu sei que as pessoas que usam um pouquinho mais, assim, já tem várias reclamações. Pela foto, a hora que você mandou, fiquei na dúvida se era um iPad só com o WhatsApp Computer. Eu falei, bom, tudo bem, né? Ele tá indicando aqui que o iPad tá conectado, mas hoje em dia a experiência dele conectado no monitor é tão próxima já do macOS, né? De aspecto mesmo. De uso fluxo eu não sei, né? Mas o dock bonitinho, o Stage Manager ali na lateral, só fiquei caçando coisas tipo os botõezinhos de maximizar, fechar e etc do macOS, que não tem nesse caso, né? Relógio, assim, falei, então tá, entendi o que tá acontecendo. Mas você mostra pra um desavisado, a pessoa fala, tá, o que tem de mais nessa foto ali, nesse monte de cabo aqui? É isso que é pra eu ver? O relógio até tem, né, no cantinho lá, só que é tão pequenininho que na foto acho que nem dá pra ver. Inclusive, continua tendo a limitação que muita gente reclama, que você não consegue acessar o Control Center no monitor externo de jeito nenhum. O Control Center é só no display do iPad. Bom, em breve vai dar pra fazer, né, mirroring do iPad no Mac, do iPhone no iPad, já começa a lista de desejos da WWDC do ano que vem. Quem sabe nesse meio de campo isso é liberado também. O iPad acho que não rola mirroring no Mac, mas rola aquele screen sharing pra você, tipo, ajudar alguém com alguma coisa no iPad da pessoa, né? Exceto na Europa. Exceto na Europa. Agora, por mais que esteja parecido e tudo mais, eu me perco horrores com o Stage Manager no iPad. Tem um lance que, assim, eu abri uma janela separada do Notes há uma semana atrás pra abrir uma nota específica e focar nela. Aí, ontem, sei lá, eu fui abrir o Notes, aí eu abri o Notes e ele abriu essa janela dessa nota única que eu tinha aberto e eu não conseguia, mas de jeito nenhum, descobrir como que eu voltava pra tela do Notes, onde tem todas as notas lá, onde eu posso criar uma nota nova. Não, na real, eu até podia criar uma nota nova, mas aí abria só aquela nota e eu não conseguia. Tipo, é o tipo de coisa que não acontece comigo no Mac. Tipo, não, como é que eu volto agora? Meu Deus do céu, o que eu fiz? E aí, supostamente, é pra ser mais fácil de usar, né? Mas pra mim não é, porque eu me perco completamente. Aí eu acho que eu, tipo, matei o Notes, aí tinha outra janela lá aleatória e abri uma hora, ele resetou pra janela principal, mas eu não consegui descobrir como que voltava
voltava pra janela principal dele. Meu contato com o Stage Manager durou exatamente 5 segundos. Eu liguei e falei, nope, nunca mais pensei a respeito. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação ao episódio passado. E eu, na loucura que eu tive na semana passada, cometi um erro e coloquei na pauta para vocês discutirem uma especulação do Igor Takemasa falando sobre a parceria da Apple com o OpenAI, etc. Não ia ser bacana se fosse assim, nanana. E vocês responderam, mas faltou colocar o contexto na pauta que eu tinha posto em um outro feedback, mas nesse do Igor não, que ele tinha mandado essa pergunta antes da WWDC. Então, nessa semana ele foi lá em gigahertz.fm/feedback e falou, gente, obrigado pelo papo, curti, mas seguinte, eu mandei isso antes da WWDC, perguntando a opinião de vocês sobre isso, então assim, depois do anúncio entendi como vai funcionar o Apple Intelligence, melhor deixar como tá tudo ótimo aí como a Apple apresentou, não mexe não. Então tá aí, desculpa ao Igor por eu pisei na bola e deixei isso passar. E ele falou assim, posso começar a colocar aqui nos feedbacks que eu mandar quando que é a data? Não precisa, deixa que agora que, né, o ladrão entrou, passa a tranca, sei lá como é que é o ditado, mas agora eu vou prestar mais atenção nisso pra evitar que isso volte a acontecer em futuros episódios. Não, desculpa, Igor, né, porque o Mendes esqueceu de botar o contexto na pauta. Eu entendi tudo errado que o Igor falou, mas, pelo menos, eu quero agradecer, inclusive, o Igor por ter mandado isso, mesmo que a confusão toda tenha sido não intencional, e pedimos desculpas novamente pelo vacilo, mas eu recebi bastante feedbacks da galera que gostou da gente ter tocado nesse assunto, porque foi uma oportunidade de colocar os pingos nos is sobre essa questão que muita gente tem feito confusão e tal. Tinha gente que não tinha entendido, que falou que agora entendeu, então acho que por mais que a gente tenha feito uma confusão total aqui com esse feedback, pelo menos serviu pra alguma coisa. É assim, né? Te planeja, faz a pauta bonitinho, o papo acontece, né? Vai no improviso, tudo errado, tropeça, destabaca no chão, o papo rende, né? Então pelo menos pra isso serviu. E obrigado a ele, eu concordo com basicamente tudo que vocês disseram, eu não vou roubar o tempo aqui da pauta pra falar sobre isso, a gente vai voltar a falar sobre isso inevitavelmente no futuro, então fica pra essa outra oportunidade. Agora, sobre a função de pasta com senha do iOS 18, que não deixa nem você ver quais apps estão instalados lá, um ouvinte anônimo mandou pra gente o seguinte, em tese, o bandido não vai saber qual app você tem escondido na pasta, mas como será que vai aparecer na App Store? Considerando aplicativos de banco, por exemplo, que são os mais procurados, será que não é uma brecha para rapidamente identificar o botão abrir e open lá na página do app? E, caro ouvinte anônimo, sim, mais ou menos, né? Quando você coloca um aplicativo na pasta escondida, que não é escondida, enfim, a pasta que não é invisível, como é que chama isso? Pasta com senha, vai, pronto. O aplicativo tá lá, você não consegue ver nada no dispositivo, mas se você for na App Store procurar por aplicativo do banco, ele vai aparecer com o Open. Aí você vai colocar Open, ele vai exigir o Face ID para acessar o aplicativo, e se for o aplicativo de banco, vai ter o Face ID do app também. Então, nesse momento, na App Store, mesmo que você tenha um aplicativo na pasta com senha, ele aparece como abrir se você acessar a App Store e encontrar o aplicativo lá. Então, fica a dica para quem tá pensando em usar isso aí para fins curiosos e diferentes. De alguma maneira, até poderia, né? Se quando não está instalado aparece lá o obter, né? Já aparece no obter e abrir, poderia ter obter. E, peraí, não, o obter tá escondido, e coloca, né, o obter de novo. Mas aí é aquela coisa, né? O cara vai, testa, deixa eu instalar. Aí aperta lá o obter. Mas você já tem isso aqui instalado. É sempre um... Não tem solução. Acaba virando um passo a mais que você coloca que não tem muito pra onde correr. Ai, cara, é muito complicado. Eu fiquei pensando nisso. Perguntaram pra mim lá no Instagram, nas perguntas e tal. Daí eu fiz o teste também, coloquei um app nos escondidos e fui ver e fica lá, né? Open. E aí a primeira reação é tipo, poxa, mas aí estraga todo o propósito do negócio, né? E aí eu não falo nem só do lance do ladrão, mas eu falo, tipo, sei lá, você quer esconder ali, né? Coisas criativas, como disse o Mendes. Aí a pessoa vai lá e procura o nome do app e tá lá, né? A pessoa sabe que você tem o app, mas aí não tem como resolver, não tem como, porque vai colocar o quê? Vai colocar como se você não tivesse o app, daí vai ter lá a opção de você instalar, mas daí você vai instalar, não tem como ele instalar o mesmo app de novo e tipo, instalar outra cópia do app que não vai ter os dados e daí você vai abrir, vai estar o app vazio pra fingir que você não tem o app. Imagina a quantidade de bug que ia dar por causa disso. Então eu acho meio impossível de resolver isso aí. Eu pensei num fluxo que é o seguinte, tem lá baixar, você toca em baixar e ele vai abrir o aplicativo.
com o Face ID, etc., ele só vai mostrar ali como se tivesse escrito abrir. Mas tá a tagzinha de baixar e você toca um atalho para abrir. E tem, por exemplo, isso é uma coisa que eu tinha reparado há muito tempo. Aplicativo de relacionamento, se você baixar e deletar do telefone, quando você volta na App Store, não fica com a nuvenzinha com o botão de download, fica tipo obter, como se você nunca tivesse baixado. Isso acontece Sério? só com app de relacionamento. No Tinder, pelo menos. Os outros eu não sei. Mas isso eu imagino que seja de categoria, a não ser que tenha sido um bug. Mas é justamente para evitar esse tipo de saia justa. Então, existem pequenas exceções que dá para fazer. Eu acho que um baixar e você... Foi então, bug. Não sei. Aqui, ó. Deixa eu dar uma Sim, olhada eu já aqui. usei o Tinder. Não uso mais. Tá aqui, ó, o botão. Ó, Rafa, pode olhar aí, ó. Deixa eu olhar aqui, Grindr, deixa eu ver aqui, peraí. Então, sei não, lá, eu eu nunca que baixei é. o Foi um Grindr bug. aqui, não. Bugs que são excelentes ideias, então, né? Então esquece isso que eu falei, mas tá aí. É muito estranho pensar que realmente ainda tem esse loophole, né? Mas aí a solução que eu pensei, que é meio óbvia, então não sou nenhum gênio, mas assim, se você colocar a App Store na pasta de aplicativos escondidos, a pessoa não consegue abrir a App Store sem o Face ID e aí não consegue ver que outros apps escondidos você tem via App Store. Então, pra quem se preocupa com isso, esconde a App Store. É, verdade, né? Tá aí, pronto. Ó, acessei aqui na App Store, se você olhar, tá dando coisa aqui pra quem tá vendo ao vivo, tá como Get. E eu também já tinha baixado. Então, sei lá, eu. Estranho. O Cláudio Sartal falou assim, Mendes tá criando uma armadilha pra todo mundo aqui que foi baixar e pagar a gente. Gente, ninguém faz isso, principalmente né, cuidado. se você for comprometida, não vai sair testando. Mas se Exato. for, depois você manda esse trechinho aqui do episódio pro seu significant other e aí tá tudo resolvido. O que né, minha mente não para de pensar é como que o Mendes descobriu isso, né? O teste que ele tava fazendo. Ué, eu tinha ele instalado, aí eu fui na App Store e tinha lá Get. Não Falei, estraga a minha mas tá imaginação. aqui. Não estraga a minha imaginação. Agora, uma outra coisa sobre esse lance de esconder apps, eu só queria elogiar um aspecto disso. O que, assim, não é nenhuma surpresa em se tratando de Apple, que eles normalmente fazem essas coisas bem feitas, né? Mas eu escondi alguns apps pra testar como o sistema funciona, e aí eu escondi apps que meio que permeiam o sistema. Então eu escondi o Files e o Dropbox e o Fotos, pra ver o que ia acontecer. E aí o sistema funciona, porque aí, tipo, se você tá lá no iMessage, você vai lá pra compartilhar uma foto, você autentica com o Face ID pra abrir lá legal. pra você compartilhar a foto. Se você vai lá num site, você vai lá na Share Sheet pra salvar coisas, você vai no Files, tem que autenticar para abrir lá o negócio de compartilhamento do Files. Então, tudo que envolve, tudo que toca aquele app que você escondeu ou protegeu com Face ID, você vai precisar autenticar. E ele não aparece no App Switcher lá, no Multitask. Se você sair do Fica app, oculto. né, aí, sei lá, você abre, né, vai nos apps abertos lá pra voltar nele, ele não tá lá. Você tem que abrir de novo na pasta com senha e você consegue abrir de novo o app. Então, tem coisa que dá pra melhorar, mas tem detalhe implementado que foi bem pensado sim. Agora, ainda sobre os betas, o Eduardo Papa, que foi dirigindo desde Minas até enquanto o DDT voltou, dormiu um pouquinho e voltou, ele mandou o seguinte, ele falou, cometi a loucura de instalar no meu iPhone 11 e no MacBook M1 os betas dos sistemas, e ó, de acordo com ele, sendo sincero, até agora a única falha é que começou a dar pau no UTM com o meu Windows XP. Quando entro em determinado, em uma tela do sistema que eu uso, ele reinicia, mas tirando isso, até agora tá ok, e sobre o lance de espelhar o iPhone na tela do Mac, até os joguinhos rodam de boas. Um banco pediu senha numérica, outro pediu senha da conta, cliquei com o botão direito, preenchi a senha, na primeira vez falhou, na segunda tentativa foi de boas. O sistema usa as senhas do macOS, interessante isso, e percebi uma pequena lentidão só em alguns apps, mas de resto, muito bom. Vocês testaram? Que é o que eu tô mais louco pra testar esse ano, mas não tive coragem de botar o beta do macOS ainda, afinal, o nosso negócio depende disso, então não arrisquei. Tá muito bom. Eu testei aqui, eu não só testei, como tô usando já no dia a dia. Então, às vezes eu abro ali, quero ver o Instagram, o telefone tá muito longe, vou abrir aqui no Mac e tal. É muito legal, tá muito bacana. Eu tô impressionado o quão bem isso tá funcionando, considerando
sendo que é o primeiro beta com isso, né? Então, na prática é o beta 1 desse recurso. Eu tive um bug específico que eu não consigo, e eu acho que todo mundo tá com esse problema, que é assim, você não consegue digitar na home screen. Então, eu tentei abrir o Spotlight do iPhone para procurar um app, e aí você digita e você vê na tela do iPhone, que tá ali bloqueado, é como se você estivesse digitando o código de desbloqueio. Ah, não. O que é um perigo, inclusive, porque se eu não tivesse visto isso e eu ficasse digitando e errasse 10 vezes, ia apagar o meu device, né? Ah, não! É, por isso que é bom usar um device de teste, tá vendo? Porque se apagar esse device aqui, vai ser chato, mas não é o que tem os apps de banco. Isso é o que importa. Então, fora esse bugzinho, tá funcionando tudo. Drag and drop, isso já era sabido, mas não tá funcionando. E aí, eu usei assim, tô usando e também tô impressionado o quão bem funciona e a latência baixa. O áudio, eu botei um vídeo do YouTube pra rodar e você consegue assistir de boa. Bom, hein? Eu peguei o Raspberry Pi essa semana, fui no Chrome e transformei o Raspberry Pi num Xbox, né? Usando o Game Cloud. É jogável, é ok, né? É um Xbox? Não é. Mas é ok, né? E é a mesma coisa você fazendo numa rede local com iPhone, tudo da mesma plataforma. Tem umas coisas que bugam a gente, né? A gente acha assim, caraca. E o aplicativo, ok, né? Vídeo do YouTube, né? Tem uma exigência maior. Mas vamos combinar aqui que a taxa de refresh de aplicativo, né, não é lá tão alta, né? Mas ainda assim é uma coisa que impressiona e tá funcionando maravilhosamente bem essa parte, né? Aquela coisa que realmente impressiona. Ah, tô curiosíssimo pra mexer, coisa que, putz, vai virar padrão de uso aqui em tempo recorde. E vocês comentaram sobre dúvidas disso na semana passada, etc. Ficou alguma dúvida que, quer dizer, deu pra solucionar, esclarecer alguma dúvida que vocês tiveram? Ou vai ter que usar um pouquinho mais pra saber exatamente essa parte de autenticação da senha de aplicativo, de um que vai funcionando no outro, etc. Como é que Touch tá ID do Mac, tá resolvido. Você autentica usando o Touch ID do Mac. Então, eu não lembro qual app que eu testei, mas enfim, é um desses apps que tem Face ID dentro do app, e aí no momento que você abre o app, aparece uma janelinha no iPhone Mirroring ali pra você. Você pode autenticar ou com o Touch ID do Mac, ou com a senha de usuário do Mac. Tá. Aí eu imagino que isso depende do app. Se o app não permite esse fallback da senha, eu imagino que também não vai permitir o fallback da senha no Mac. Aí, se for um app tipo de banco, você vai ter que digitar lá a senha do banco em si. Então, isso tá rolando e rola esse bridge, essa integração entre Face ID do iPhone, Touch ID do Mac. E fora isso, acho que era só isso mesmo que eu tava em dúvida como ia funcionar. A parte das notificações eu não sei se tá funcionando, se tá, eu não vi, não testei. Aliás, notificação, eu não sei se é bug ou não, mostrei pra vocês, né? Só no dock do iPhone, as notificações, as bolotas, ao invés de serem vermelhas, aparecem com o fosco, a cor predominante daquele canto do ícone. Então a bolinha de mensagens, de notificação de mensagens fica um pretinho. Eu vi o pessoal no Threads compartilhou que do Instagram tá um roxinho. Só que quando você minimiza o app, que ele tá indo lá pra barra, tá a notificação vermelha e ela troca pro preto. Então não sei se é um bug. O que é o bug? Será pra não aparecer vermelho desde o começo? Se ele tá perdendo a cor vermelha? Mas nesse momento, sendo bug ou não, eu achei bonitinho. Isso eu espero que fique. Agora, sobre o screen sharing, tem um follow-in, talvez, que a gente falou, eu e o Felipe comentamos sobre como na Europa a Apple não vai lançar nem o espelhamento de iPhone na tela do Mac e nem também o compartilhamento de tela entre dispositivos, né, para você poder, né, ajuda lá a vovozinha a fazer alguma coisa ali no iPad dela à distância, etc. E a Apple falou, isso é por conta dessas regras da Europa, né, a gente tá aqui, o que vocês fizeram a gente mexer mudou a experiência, então a gente não tá se sentindo seguro, enfim, a gente não vai fazer isso por enquanto, então a Europa, quando isso for sair, tá fora, inclusive a Apple Intelligence também, que é uma coisa grande, mas quando isso for lançado a gente vê, né? E eu especulei com o Felipe por que pode ser, etc. A gente até falou, talvez o Rambo tenha uma visão mais técnica sobre por que a Apple decidiu não fazer isso, etc. E o Rambo comentou comigo essa semana uma coisa, eu falei, bom, então a gente traz aqui pro DT. Rambo, follow-out do screen sharing, por que será que a Apple, além de birra, não tá querendo lançar por lá? Tem a questão de birra, né? Mas no fim das contas eu não acho que seja tanto uma questão técnica, então não acho nem que eu sou habilitado para responder isso com mais propriedade que qualquer outra pessoa, mas basicamente o DMA criou insegurança jurídica.
eu vejo dessa forma, né? A gente fala aqui o Brasil não tem segurança jurídica, né? Que é aquela coisa de você não sabe direito o que você pode e não pode fazer, as leis são confusas, então você opta por ou não fazer, ou faz as coisas de um jeito tão engessado que acaba ficando engessado e caro, e, né, aquilo que a gente reclama muito do Brasil. E eu acho que o DMA acabou criando um cenário parecido, porque tem esse lance de, vocês têm que seguir o espírito da lei e não o que tá escrito na lei. Aí, cara, o espírito da lei é o que a sua cabecinha pensar, né? Então fica complicado. E aí eu imagino que o medo que a Apple tá tentando transmitir aqui, o que pode muito bem não ser algo que eles realmente acham que vai acontecer e ser mais uma coisa de vamos aproveitar para mostrar para eles que essa atitude traz consequências desagradáveis, o que eu acho válido, honestamente. Aí, então, assim, mas pode ser que eles realmente se preocupem com isso. É assim, tá, beleza, tem esse iPhone mirroring aqui, maravilhoso, você usa o seu iPhone na tela do Mac. Aí amanhã, um velho babão lá da Europa acorda de ovo virado e liga lá pra Apple, eu quero usar o meu Android aqui na tela do meu Mac. Isso aqui vai contra o DMA, multa na Apple. Ou então, por que eu não posso usar o meu iPhone no meu PC Windows? Cadê o iPhone Mirroring para Windows? Isso aí é anticompetitivo. Então, eu acho que a Apple tá no direito dela de se proteger juridicamente e provavelmente, no fim das contas, o que vai acontecer é que a comissão lá vai falar, não, tá, isso aí tudo bem, tá aqui. Isso aqui não faz parte. Porque já aconteceu com outras coisas isso, da Apple falar, não, a gente não vai fazer isso porque vai contra o DMA, e aí a comissão lá falar, não, isso aí não tá incluso no DMA, pode fazer. Mas aí também é aquela coisa, fica nessas de mas pode ou não pode, o que também bem feito pra Apple, porque é isso que eles fazem com review de app pra App Store. Você só sabe a regra quando você manda o app. Até você mandar o app, você não tem pré-aprovação, né? Então, de certa forma, é irônico ver a Apple passando pela mesma coisa que a gente passa quando manda app pra eles revisarem. Então é isso. Acho que é mais uma questão de insegurança jurídica do que qualquer outra coisa. Esse lance de espelhar Android no macOS, de espelhar iPhone no Windows, eu não tinha pensado, porque soa como um sacrilégio, né? Mas fez total sentido pra mim. Aí eu fico me perguntando se existe algum jeito da Europa falar assim, se você lançar no resto do mundo, você tem que lançar aqui, e além de lançar aqui, lança como a gente quiser. Aí é um exagero, assim como muito do DMA, a Apple já fala, cara, isso aqui é pesado demais, a gente não vai fazer, a gente vem até aqui, tá? E a Europa falou, tá bom, vamos multar vocês, a Apple falou, vem, e por enquanto tá nisso, né? A gente não sabe exatamente qual que vai ser o valor, mas dá muito pra imaginar. No dia seguinte do lançamento disso, sei lá, o Spotify, que adora, né, bagunçar, fala, escuta, por que... E aí, pronto, né? A Europa fala, é verdade, né? Então vai ter que ter Android no macOS e aí, sei lá, o inferno congela. Mas esse lado eu não tinha pensado. O que eu pensei, que eu comentei lá na fonte, foi, já que vai ter o aplicativo por fora da App Store, então vai que esse app, de algum jeito, existe um caminho, uma brecha para você explorar a segurança do sistema, podendo acessar remotamente pela chamada do FaceTime, a gente falou do iPhone da vovozinha, e roubar dinheiro, né, basicamente. Mas talvez o risco seja bem mais prático, né? Eles não querem se abrir para a chance de ter que dar esse tipo de suporte, que é uma vantagem enorme de ecossistema, né? Você poder espelhar o iPhone no macOS, e nesse momento não tem nada sobre Android no macOS ou iPhone no Windows, enfim. Só que não é só uma vantagem de ecossistema, né? Que essa questão de vantagem de ecossistema é o que pega na questão de anticompetitividade, do DMA e tal, mas é uma questão prática e uma questão de segurança também. Sim. Assim, o lance do Private Cloud Compute, que a gente comentou, ele só é possível porque o seu iPhone tem um Secure Enclave com chaves criptográficas que são queimadas nele na fábrica pela Apple, e o Node lá, o Compute Module do Private Cloud Compute, também tem um Secure Enclave que também tem chaves criptográficas queimadas na fábrica pela Apple, e aí os dois conseguem se entender e trocar informação de forma segura assim. Uhum.
isso se aplica a N coisas, inclusive o lance do iPhone Mirror. Então, tem que funcionar com Windows. O Windows não tem Secure Enclave. A Apple não queima uma chave criptográfica na fábrica lá no Windows. Então, como que você vai fazer pro Windows desbloquear o seu iPhone sem iCloud, sem Secure Enclave? É tecnicamente inviável. Mas até explicar... Pois é, mas o velho babão não entende. O velho babão chega lá no Congresso, aí não foi na Europa, foi nos Estados Unidos, e fala, por que eu não posso rodar o meu app de Android no iPhone aqui? Exato. Acho que o Mendes conseguiu colocar em palavras, né? Se não tem, consegue obrigar a colocar, que eu consigo entender a preocupação, mas acho que não é por aí. Acho que tem mais um quê de birra do que propriamente uma preocupação de colocar Android, sei lá, mas ainda não consegui. Foi o que eu falei, né? Eu acho que é mais isso do que de fato uma preocupação, mas o argumento é essa preocupação, e não é uma preocupação inválida, mas não é o principal motivo. Eu acho que a cada oportunidade que ela tiver de fazer isso, ela vai fazer. De cutucar, mesmo quando não precisar, assim, pra que ela vai falar que o Apple Intelligence não vai sair na Europa, se não vai sair no resto do mundo, ainda nem previsão, só vai sair nos Estados Unidos? Porque vai aproveitar a oportunidade, porque a cada vez que ela falar isso, vai reforçar a narrativa dela de que a Europa melhorou pra pior e por isso tá difícil de fazer as coisas lá e as pessoas estão correndo o risco de não ter acesso. Então, é bem possível que até o lançamento do iOS 18 esse pedaço esteja resolvido e que tenha o mirroring lá. Talvez a Apple já saiba que vai ter. Mas enquanto não faz nenhuma diferença, cutuca e estabelece e reforça a sua narrativa de que você não gostou e que existe a chance de você dar uma vingada se a Europa der oportunidade. E não é só uma cutucada na Europa, né? Não é só, né, cutucar o velho babão. É também, de alguma maneira, colocar os europeus, né, os usuários que não vão receber o recurso contra a galera que fez a regulamentação. Exatamente. Assim, é assim que vocês podem esperar que seja a coisa agora, a não ser que vocês façam alguma coisa. Sim, isso tá nesse pacote, isso sem dúvida. Claro que tudo especulação, mas ainda assim tem esse cheirinho de birra mesmo, além da parte dessa insegurança técnica, talvez, de ela se abrir a ser obrigada a rodar o Android emulado ou espelhado, que seja, no macOS. Eu já sou mais prático, eu nunca fui muito a favor desse tipo de regulamentação. No fim das contas, é isso que acontece quando você coloca burocrata pra fazer design de software, design de produto. Vai dar ruim, porque aí você fecha um buraco, abre outro, aí você emenda a lei pra fechar outro buraco, daí abre outro, mas aí isso aqui teve uma consequência que a gente não esperava, e aí agora vai ter que... né, não... essas coisas tendem a virar esse bololô aí mesmo, não tem jeito, ainda mais quando tem esse lance... Eu não sei, assim, mas pelo menos do que eu sei de Brasil, a gente não... Bom, aqui as leis, elas meio que... Tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Mas pelo menos quando você vai tratar de um assunto, o que tá lá escrito é levado em conta. Nos Estados Unidos, o que tá escrito é aquilo e ponto final. Agora, na Europa veja bem, né? A gente escreveu isso aqui, mas a nossa intenção era falar isso aqui. Então por que não escreveu o que era a intenção, né? E você falou, é isso que acontece quando você leva as últimas consequências a parte da lei. E eu tava pensando o que você ia falar, quando você leva as últimas consequências o seu lado contra alguém que pode botar uma lei que te obriga a fazer alguma coisa. Né? Que foi o que a gente sempre falou aqui sobre App Store, os 30% e diversas regras que dava pra ter aliviado muito antes, e como não aliviou antes, faturou durante todo esse tempo, mas a que custo, literalmente, né? Então é dos dois lados, é uma irredutibilidade, e aí o pessoal na Europa fala, gente, eu só queria usar o bagulho, você deixa, por favor? Não. Não, e aí... só pra deixar claro que eu não tô passando pano pra Apple aqui, porque dentro, mesmo você considerando
coisas inquestionáveis do DMA, a Apple tá pisando na bola. Porque eles estão, por exemplo, usando o processo lá de notarization, que supostamente é para ser só um processo de verificação de segurança e legitimidade do software, eles estão usando como um app review, no fim das contas. Porque eles estão levando meses para notarizar lá um software para distribuição em App Store externa e estão bloqueando por regras de App Store, não por regras de segurança, funcionalidade de notarization. Então, mesmo considerando apenas as coisas que são claras no DMA, e isso é uma questão que está clara no DMA, não resolveu. Agora, o que me espanta, na verdade, não que eu seja contra, porque eu acho que é necessário um processo desses, é o próprio lance de notarization ter sido permitido dentro do DMA, porque você tem uma lei que o objetivo é acabar com os gatekeepers, né? E aí você coloca dentro das provisões dessa lei mais uma categoria de gatekeeping que é da Apple. Então, assim, é muito esquisito isso. Inclusive, o processo de notarização de apps, pra quem não sabe, começou no macOS. E começou no macOS para que os apps funcionassem dentro de um sistema que se chama Gatekeeper. Então, tipo, queremos acabar com os gatekeepers, então vamos dar aqui mais um portão pra você keep, né? Eu achei muito estranho isso. Pensando como estadista europeu, eu imaginaria que eles iriam querer que, tipo, não, vai ter um processo de notarização, mas vai ser uma comissão independente europeia que vai fazer o processo de notarização e só vai dar o sim ou não pra Apple carimbar lá e pronto. E aí a gente assume a responsabilidade porque foi a gente que liberou, né? Mas não foi, eles basicamente mantiveram todo o controle na mão da Apple. A Apple continua sendo o gatekeeper master lá da App Store, ou da distribuição de software no iOS. E mais do que isso, me parece que ela tá usando... Ela disse que ia usar pra uma coisa, e tá usando pra essa coisa, mais todo o resto, né? E eu sei que existe uma treta com Just-in-Time Compilation. Você quer falar por 30 segundos, do jeito mais simples ChatGPT possível, por que ela tem birra disso? Qual que é o risco que isso pode oferecer? Tô compilando. Just-in-time. Just-in-time, tá vendo só? Traz bugs, é isso? Traz lentidão ao sistema. Sim. Basicamente o iOS e todos os sistemas da Apple, exceto o macOS, tem um esquema que, assim, todo app tem lá a sua memória, né? Quando você abre o app, ele carrega na memória RAM e aí você tem o código do app que foi compilado e que fica num espaço da memória, e você tem o espaço para os dados do app, para os textos que estão lá dentro, imagens, etc. E aí é que nem permissão de arquivo, né? Que tem, tipo, tem arquivo que você pode escrever, tem arquivo que você só pode ler, tem arquivo que você pode executar, né? Todo mundo que já mexeu com o terminal já deu lá chmod mais x papapá para poder executar um script, alguma coisa. E aí a memória no iOS, ela não pode ter uma intersecção entre executável e escrevível. Então, a memória que o app pode escrever, ele não pode executar. Então, não tem como o app pegar lá um pedacinho de memória, colocar um monte de código lá. Código, aí eu digo compilado, binário, e falar pro processador, vai, executa isso aqui que eu acabei de escrever. Não pode, porque todo código para executar no iOS tem que ser assinado pelo developer e pela Apple, todo aquele esquema, porque é segurança. Mas browsers precisam poder fazer isso. E aí, a treta toda é que o WebKit, por ser da Apple, ele sempre ele tem lá uma permissão especial para poder fazer esse Just-in-Time Compilation, que é, tipo, você tem o JavaScript lá, o JavaScript ele é interpretado. Mas para ele executar mais rápido, ele faz o Just-in-Time Compilation. Ele pega aquele código que é interpretado, mas ele cria uma representação compilada para ele executar, tipo, 10 vezes mais rápido, ou até mais. E isso é muito perigoso, porque você manipulando esse Just-in-Time Compilation com código malicioso, você pode fazer processos fazerem coisa que não era para fazer. E aí, se você for olhar CVEs lá da Apple e tal, você vai ver que é tipo 90% é WebKit, processar um negócio de JavaScript malicioso pode levar à execução arbitrária de código remoto, aquela coisa. Então é por isso que a Apple tem esse lance com Just-in-Time. Para os browsers de terceiros,
ela liberou isso, mas é cheio de detalhes e restrições de como isso deve ser feito para ser feito direito. E aí alguns emuladores usam isso, e aí para emuladores a Apple falou não. Porém, a gente deu toda essa explicação aqui, a Apple bloqueou notarização de emuladores que não usam Just-in-Time Compilation. Ou seja, não tem nada a ver, isso não é uma desculpa, né? Então, mesmo considerando tudo isso, eles estão errados ainda dentro da lei, porque não era para eles estarem fazendo isso. É basicamente, isso aqui pode rodar Windows no iPad, a gente não gosta, então no notarization for you, né? Tá, valeu. Ó, nem escorreu o cérebro pela orelha. Acho que fez sentido. O meu tá quase escorrendo aqui. Muito bem, agora a gente vai... Olha só, ele voltou o assunto do teclado macro. Eu tenho um follow-up meu pra fazer sobre isso, que quem já escuta o DT faz tempo sabe exatamente o que é quando eu resolvo tentar fazer alguma coisa sozinho. E também o que o Vitor mandou aqui falando sobre isso também. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio pra agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um monte de presentes ou desconto para você entrar em vero.café/ADT, Vero com 2 Os, mais tem link na descrição, para assinar o plano anual ou mensal de cafés especiais que você, uma vez por mês, vai passar a receber na porta da sua casa uma caixinha com café gostoso de pequenos produtores, e um por mês de produtores diferentes aí de todo o Brasil. Junto do café vem um encarte com a explicação de quem que é o produtor, qual que é a região, a altitude, as notas ali desse café que você vai tomar para você passar a procurar, entender e saber melhor o que você está tomando. Vem também uma comidinha, uma surpresinha ali gostosa, uma guloseima. Nesse mês veio paçoca, já teve doce de leite, teve mini pão de queijo, todo mês vem uma coisa gostosinha. E se você acessar vero.café/ADT, você, de cara, isso eles dão para todo mundo, 17% de desconto para assinar o plano anual em relação ao mensal. Mas, por meio desse link, além desse desconto, você recebe também uma prensa francesa, que é o jeito que eu adoro de fazer café, recebe um guia de preparo para você poder aprender mais os diferentes métodos aí de extração, etc. Você recebe também um moedor manual para você poder receber em grãos o café e ver como é gostoso moer na hora o café, e recebe 100 gramas de café em grão surpresa também, justamente para você já estrear aí o seu moedor manual. Quando você assina, você pode escolher se você quer receber ele em grão, que é como eu recebo. Aliás, torra clara, torra mais escura, né? Depende aí do seu gosto, é uma coisa que vale explorar também. Se não quiser receber em grão, não tem problema, você pode receber ele em pó ou então na cápsula de expresso para usar na sua maquininha. Já faz mais de 3 anos que eu assino a Vero, sempre gostei muito dos cafés que eles enviam. Vale a pena você ver também, pode ser um presente bacana aí para alguém. Então vai lá, vero.café/ADT, escolhe o plano anual para receber esse monte de presente, ou então, se você escolher o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês aí da sua assinatura. Outra coisa importante, eles torram o café todo dia para mandar, então você vai receber na sua casa um café recém-torrado com desconto ou com presente. Vai lá, vero.café/ADT. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado, Valeu. Vero. Muito bem, teclado macro está de volta, porque eu falei, esses dias eu vou tirar aqui 6 horas para eu sozinho, com as minhas próprias patas, configurar no meu Mac. Aconteceu o que eu falei que aconteceu, instalei um monte de coisa no Mac que eu não sei o que é, tentei horrores sozinho, não consegui fazer, pedi ajuda do Rambo, ele falou que faz assim, copiei e colei que eu não sabia o que era, mesmo assim não funcionou, eu falei, dane-se. Aí então ele segue aqui encostado. Eu ia até pegar lá no laptop da Larissa, que é um Windows, para configurar. Eu falei, cara, quer saber? Um dia talvez o Rambo lance o aplicativo que ajude a configurar, um dia talvez eu passe a tirar proveito aqui. Mas a parte positiva é que eu já cadastrei atalhos de teclado para usar no Audition, para acelerar ainda mais o processo, então tô acostumando com o atalho do teclado mesmo. Agora que eu não tenho, por enquanto, aqui o macro para usar. Mas foi a minha experiência. Uma coisa que o Victor mandou pra gente em gigahertz.fm/feedback foi o seguinte: vi no Instagram um anúncio da Rise Mode, que é uma marca bem consagrada no ramo de PCs por conta do custo-benefício. E ele é uma espécie ali do Steam Deck, né? Steam Deck? Não. Stream Deck. Eu sabia que eu ia confundir. Do Stream Deck. Ele falou que tá R$370, quase metade do preço aí do Stream Deck da Elgato, e perguntou, será que vale a pena arriscar? Se a gente já tinha visto, eu vou sair da frente. Eu não. Olha, eu não sei, né? É difícil recomendar ou não sem ter testado, mas me parece um valor bem ok, só que já passa do limiar de se for uma porcaria eu não vou me importar, né? Que tipo, 300 e poucos reais já espero um certo
alto nível de qualidade, né? Então, se o negócio promete muito por esse valor, eu ficaria um pouco desconfiado, mas, né, aquela coisa, pesquisa, reviews, coisa, ver, né? Porque às vezes você realmente encontra uma barganha. Teve até o Edu mandou pra gente, né, que tava tendo uma promoção na Amazon. E aí era do Stream Deck de verdade ou era outro? Sim, do Stream Deck mesmo. Ele mandou, tava bem em conta. Eu acabei, né, eu segui a filosofia lá do pai do Chris, né, do Julius. Se eu não comprar nada, o desconto é maior. Então eu segui a filosofia e acabei não comprando. Mas... Olha, eu acessei o link que ele mandou, é um link do Kabum aqui também. E ainda tá rolando a promoção. Diz que restam 9 unidades. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Quem comprar, aproveite. Porque aí diz aqui, de 705 por R$380. Se for à vista, no Pix, não, é 400 e pouco. Enfim, tá mais barato. É o Stream Deck aqui de 6 botões. Então tem o de mais um bando de botão aqui que também tá dizendo que tá quase metade do preço. Então, pra quem estiver interessado, obrigado, Edu, por ter mandado. E, enfim, né? Aproveitem. Se não me engano, tava mais barato do que comprando lá fora. Então, se ainda tiver disponível quando sair o episódio, quem tá afim, aproveita. É isso aí. E não é patrocínio, tá? Só pra deixar bem claro. Beleza. Muito bem, agora um outro assunto que a gente discutiu diversas vezes aqui foi o Rabbit R1, que tá quietinho, junto também do AI Pin, né? A Humane tá tentando ser vendida aí por $1 bilhão, um absurdo, tinha a empresa até interessada em comprar, etc. E tava quieto esse assunto, até pensei, né? Nossa, né? O pessoal gostava de falar tanto sobre si, né? Todo mundo tá no radio silence, assim, porque será? Aí hoje de manhã eu acordei, o Ramo tinha mandado um link mostrando que, além de tudo que a gente já sabe que deixou a desejar, né? Especialmente o Rabbit R1, o pessoal deu uma fuçada no código e encontrou um jeito não só de talvez extrair dados aí das pessoas, mas também umas chaves de APIs que estão fixas ali que não deviam estar. O que aconteceu? Nossa, cara, isso é tão, assim... o pior de tudo é que não é surpreendente, né? Porque... mas enfim, o que aconteceu, assim... Qualquer pessoa que já chegou perto de desenvolver qualquer software que conversa com uma API, tipo OpenAI, né? Qualquer serviço externo que você tem uma chave de API, que é basicamente o equivalente a uma senha. Né? É pior que o equivalente a uma senha, é o equivalente a um usuário e senha, e às vezes tem até mais acesso que um usuário e senha. Sabe que você não pega lá uma chave de API e, sei lá, você tem um app, você vai lá e mete lá, cola a chave de API dentro do app. Se alguém pegar o app lá, descompilar, fuçar, vai encontrar sua chave de API e vai conseguir fazer coisas com ela. E o que o Rabbit R1 fez foi basicamente isso. Eles têm, tipo, chave de API do Eleven Labs, que é o serviço lá de texto para voz, embutido lá, texto puro, ou seja, eles não estavam... Talvez até estavam fazendo um proxy por um servidor deles, mas a chave de API fica no client, fica lá no device. E aí esse pessoal achou lá essa chave de API, achou muitas outras, e aí com isso qualquer pessoa consegue lá pegar todo o histórico de tudo que já foi falado pelo Rabbit R1 para todos os usuários, tudo, e mais um monte de outras coisas, acesso a Azure lá para pegar, tipo, acesso às máquinas que eles usam para rodar os serviços, outros serviços externos, o serviço de envio de e-mail deles também, isso até foi uma atualização depois que saiu esse primeiro report. Aí aquele site 404 Media conversou com o pessoal e eles mandaram um e-mail pro repórter @admin.r1 lá, tipo, provaram que eles de fato têm acesso ao servidor de e-mail, e aí com isso consegue todo o histórico de e-mails de tudo que já foi conversado com suporte, planilhas internas. Então, assim, vazou tudo, a empresa toda tá exposta, tá vazado, qualquer dado de qualquer pessoa que já passou pelo serviço do Rabbit R1. Se alguém tiver o device, pegar a chave lá, consegue acessar. Então, se você tem, toca fogo nesse negócio, não chega nem perto. Então, é triste. E não é surpreendente, mas é triste e é bizarro. E pra mim só mostra mais uma vez que o Rabbit R1 é um golpe, no fim das contas. Eu fico com pena da Teenage Engineering de ter se envolvido nesse negócio, porque...
com certeza eles não imaginavam no que estavam se metendo. Talvez faltou um pouquinho de due diligence aí, né? Porque não tava muito difícil descobrir que a empresa era um negócio de NFT antes de ser Rabbit R1 e que o cara tinha um histórico esquisito, mas enfim, benefício da dúvida, né? Não atribua malícia, que pode ser atribuído à incompetência, aquela coisa toda. Enfim, só mais um capítulo da história bizarra dessa empresa e desse produto. E esse Radio Silence, né? Chegou tarde, né? Agora não tem mais apelo nenhum, né? Porque era aquela coisa, não, a Apple não faz, né? Assumindo que a Apple seria a referência para alguma coisa. E agora, de alguma forma, faz, né? Então fica, né? Quando saiu o Rabbit R1, e eu tava empolgado com a ideia, porque era um dispositivo criativo diferente do telefone, etc., com todo o lance de AI, quando acreditou no que eles disseram e não no que a gente viu depois, que era bem diferente, eu lembro que tinha o Discord lá deles, e eles tiveram uma coisa muito parecida com a Humane também, de que tentar criar a sensação de... que é legal, né? Criar a sensação de comunidade antes até de você lançar o produto. A gente fez isso na Gigahertz, a gente falou, gente, vai sair a Gigahertz, quem quiser saber, tem e-mail, etc., a gente mandou newsletter pro pessoal, porque é bacana você já, enquanto você não tem negócio pra mostrar, não tá pronto ainda, você vai empolgando o pessoal, vai criando, e eu digo sensação de comunidade não de um jeito cínico ou de um jeito falso, mas sim, assim, todo mundo que escuta aqui e escuta com frequência, interage com a gente, tem a mesma sensação que a gente de que estamos em uma comunidade, de fato né? E o Rabbit R1, assim como a Humane, eles têm um Discord, e eu entrei lá, quando saiu o R1, e a gente começou a ver que não era exatamente o que eles tinham prometido, pra ver como é que a reação das pessoas, né, que tava lá. E tava aquela coisa, é um comportamento que a gente vê muito por aí, né? O lado dos ultradefensores, né, se você não gosta, você não tinha que estar aqui, porque você tá perdendo seu tempo em falar mal, a gente tá aqui empolgado, deixa a gente quieto, a gente tá gostando, etc, não tá fazendo mal pra ninguém. E o lado do pessoal falando, gente, vocês não estão vendo o que tá acontecendo? E beleza, passou isso aí, faz, sei lá, 3, 4 meses, né? Como saiu isso hoje de manhã, eu falei, deixa eu ver como é que tá lá, porque fazia tempo que eu não entrava, a sensação do mercado de tecnologia em relação a eles, né? A percepção mudou, então eu falei, deixa eu ver como é que tá. Até mandei um print pro Ramp e pro Coca, tá? A mesma coisa. O pessoal brigando, tá brigando, sabe? Então, se você não entende, pô, você deixa a gente quieto aqui, tá falando mal, vai embora, né? E aí, eu caçando aqui por API no Discord, tem uma mensagem do Jesse Liu, que é o CEO da Rabbit, respondendo a alguém que falou, escuta, esse lance aqui das APIs, a atitude é muito parecida com aquela do vídeo do CoffeeZilla, que a gente repercutiu aqui. O Jesse Liu falou o seguinte, isso é uma acusação absolutamente falsa. A gente fez uma investigação profunda e rotacionou todas as APIs só pra garantir. Talvez alguém tenha ficado sem acesso aí por umas horas, etc., mas a gente já trocou as chaves, então parem de espalhar alegações falsas sobre a gente, que foi uma coisa que ele falou também quando o cara do CoffeeZilla falou, gente, isso aqui tá errado, né? Falou, não, errado tá você, vai embora. Então ficou uma coisa meio parecida com isso. E hoje de manhã, aparentemente, rolou aí a mesma coisa e assim como a gente vê com Tesla, etc., o pessoal falou, foi isso que ele disse, eu vou repetir agora em nome dele pra defender a honra, sei lá do que, né? Então agora o pessoal que é mais apaixonado ali pela Rabbit tá repetindo que, não, isso são acusações falsas, né? Nada disso, eles rotacionaram a API por uma precaução, só pra garantir, então tá só. Parroting, como é que chama em português? Tá, não é pardal. Como é que é parrot? Puxando o saco. Papagaiando. Papagaiando. Eu queria... Obrigado, Coca. Tá papagaiando o que o Jesse Liu falou. É uma pena, né? É engraçado que sempre rola isso, e aí acompanhando um pouco mais lá dos vídeos do CoffeeZilla, que eu conheci o canal dele por causa do Rabbit R1 e achei maravilhoso, porque ele realmente é um repórter investigativo e a especialidade dele é scam, né? Golpes, assim, e principalmente coisa envolvendo cripto. E aí, até por isso que ele se interessou, porque, né, tem um passado de cripto no lance do Rabbit R1. E aí, sempre rola isso, assim. A galera se junta lá num Telegram, num Discord, alguma coisa, e parece que vira meio que uma síndrome de Estocolmo. E aí, tipo, qualquer pessoa que chega lá e fala... Cara, mas você não tá vendo que você é vítima de um golpe? Você botou essa grana... No caso do R1 não é, mas eu digo dos casos de cripto e tal. Você botou maior grana nisso, você vai perder esse dinheiro. Todo mundo aqui já perdeu, você também vai perder, sai disso. E aí aquele lance, não, mas vocês são haters, né? E aí vira aquele lance nós contra eles. Perseguindo.
a grande mídia, né? Os bilionários, né? E é engraçado que porque os poderosos e os bilionários estão contra nós, e aí normalmente você fala isso defendendo um poderoso bilionário, né? Que nem o pessoal falando isso sobre o Elon Musk, né? Não, mas são os grandes bilionários empresários. Meu filho, né? Então, assim, é muito curioso isso. Tinha que ter até... a gente brincou, né? A síndrome de coelho, pra quando a síndrome de Estocolmo da galera que tá tomando um golpe ali e se recusa a aceitar. Pois é. E sabe que não sei, nesses últimos meses, por conta dessas decepções, hoje no dia da gravação, né? Quarta-feira eu gravei com a Bia, o Área de Trabalho, e a gente falou sobre um dispositivo que existe faz quase 10 anos já, de leitura, de sinais cerebrais, etc. Interpreta isso, você pode dar saída, vira uma API pra você poder, né, fazer o que você quiser com isso. E, sei lá, há 3 meses eu teria pensado, nossa, que legal! Hoje eu olho e falo, é golpe. Não funciona, assim. É uma pena ter perdido essa animação, né, pelo que é novo e diferente, tudo bem que esse não é novo, mas é diferente, né? E eu fiquei vendo os vídeos e vendo as comunicações, já tentando ver onde que eles estavam mentindo, só que falando verdades, pra poder fingir que faz o que eles não fazem, entregar o que eles que fase, que pena, né? O pessoal teve a chance, assim como o pessoal de IA teve a chance de quebrar a percepção de que Big Tech é malvada e tá aí só pra ganhar dinheiro, etc. Você vê, cada vez que a Mira Murati da OpenAI abre a boca, não, trabalhos criativos, a gente vai substituir alguns que talvez nem deveriam ter sido trabalho mesmo. Falar, pelo amor de Deus, cara, como é que você fala um negócio desse? Aí você pega a Perplexity também, vai bloquear o nosso bot, tudo bem, a gente usa o IP alternativo de terceiros e de algum jeito tá chegando aqui, não tem o que fazer, tá chegando pra gente, a gente vai usar. Gente, pelo amor de Deus, não erra do zero, né? Você já viu isso acontecer antes, já viu que aconteceu. Ai, que... É umas coisas muito engraçadas, né? Tudo bem que a gente não tá mais falando de Radar One, mas desses... áreas cinzas, né? Esse lance dos robots.txt bombou agora nas últimas semanas, na última semana mais especificamente. E aí não, mas você tem que ver que o conceito de robots.txt não é um conceito legal. Não existe nenhuma lei que diz que você... você tá basicamente isso... Você é uma empresa que opera na internet, chegar e você falar abertamente que pra você robots.txt não tem validade nenhuma, é você chegar e dizer, a minha palavra não significa nada. Porque, né, já ouviu falar em contrato social? Existe uma convenção social, que é, contrato, convenção, enfim, na internet, nos operadores de websites e de scrapers e crawlers, que você respeita o robots.txt. Pode não estar na lei, mas é um acordo de cavalheiros, né? Então... vamos respeitar, né? Daí, não, robots.txt, se não é ilegal, a gente tá fazendo, né? Porque, né, é aquela coisa, né? Não é só porque você pode fazer que você deve, né? Então, não faz. E nesse caso, acho que vai além disso. E aí também a moça lá da OpenAI, né? Perguntada diretamente, vocês usaram conteúdo do YouTube pra treinar o modelo, Sora, né? Isso, que faz vídeo lá e tal, nós usamos conteúdo disponível publicamente na internet. Tipo, sabe? E aí, vídeos estão disponíveis publicamente no YouTube, mas o YouTube tem termos de serviço que dizem que você não pode pegar conteúdo lá e usar pra N coisas, inclusive isso. Então, pode estar disponível publicamente, você não está aderindo aos termos de serviço, o que daí, nesse caso, eu acho que até já entra numa questão legal, porque termos de uso de site são um conceito legal. Sim, e você falou sobre tem um contrato social e etc, e aí entra um pouquinho, sei lá, né, quando a gente tem 12, 13 anos, descobre a Ayn Rand, descobre o Thoreau com desobediência civil, a gente fala, nossa, tem aqui alguém articulando aqui com polissílabos um conceito comprovado em livros de que você pode desobedecer o que te mandam fazer, né? Rage Against the Machine, assim. Mas aí você percebe, aí você cresce por dentro e por fora, e você vê que, né, a contracultura não significa exatamente violência e o tempo inteiro você contradizer
o que estão mandando você fazer e que, assim, esse tipo de coisa não significa virtude e nada assim. Né? Então, o que eu vejo aí, está voltando até o papo é inevitável, de Tesla também, assim, o cara está se comportando mal, estão falando que ele está errado, logo eu gosto dele porque ele está certo, porque ele está fazendo isso ao contrário do que estão mandando ele fazer. Você fala, cara, mas a troco do quê exatamente? Ah, então, ele fala o que ele pensa. Então, é isso, aí volta a Ayn Rand, por isso que eu citei o exemplo do Desobediência Civil, né, porque... Quando você tem 13 anos, abre um mundo mesmo. Fala, nossa, tá aí, né? Existe toda uma linha de pensamento que me precede que justifica e legitima a contracultura e legitima o mau comportamento, né? Assim, Mas, sei lá, acho que assim, quando você cresce, você vê que a violência pela violência, e digo a partir de palavras também, etc., não significa nenhum tipo de virtude ou de macheza ou de nada, a não ser uma falta de ferramentas para você contornar a situação de uma outra forma. Então eu olho tudo isso, esses CEOs todos agindo com braveza, as empresas todas agindo com braveza, e as pessoas falam, isso mesmo! Get the man, que você falou agora há pouco assim, cara, você não percebe que esse é o the man, ele está ali, ele é a situação, se colocando como oposição para conseguir mais pessoas como você que façam trabalho para pessoas. Enfim, é uma pena o R1, né? Eu concordo com tudo que você falou, mas com um ponto de vista um pouquinho diferente que talvez... É porque, assim, eu acho que tem muito mais que você falou de contracultura no sentido de desrespeito às leis, né, digamos assim. Desobediência civil mesmo. Mas eu acho que tem muito mais leis que merecem ser desrespeitadas, talvez porque eu sou mais jovem, né, de repente ainda não cheguei na idade ainda, mas do que... Eu acho que tem muito mais convenções sociais e essas questões, tipo, do robots.txt que merecem ser respeitadas e que talvez até deveriam ser botadas no papel, e tem muito mais dessas coisas que devem ser respeitadas e comparado com leis que na real não deveria, né? Mas... Eu acho que, sim, é importante, especialmente dentro de contextos técnicos, né? Tipo, esse lance a internet, ela funciona com base em padrões que não tá na lei. Não tem uma lei dizendo que você tem que seguir aqueles padrões, mas eles existem por um motivo, né? E todo mundo tá brincando aqui, bonitinho, seguindo as regras do jogo. E aí você chega lá e... quer saber? Não. É complicado. Quebrar as regras, né, violência, é uma coisa. Mas tem uma outra vertente que direitos, eles não são dados. Direitos, eles são conquistados. Né? Todos os direitos, eles são conquistados. Colocando em outras palavras, todos os direitos são porque meteram o pé na porta. E a história é que diz pra gente quando que a gente tava certo e quando que a gente tava errado, né? Quando a desobediência civil foi correta e quando não foi, né? Quando a sociedade topa e quando a sociedade não topa. Né? A gente acreditou na Elizabeth Holmes porque era conveniente. E um dia ela vai estar certa, né? Um dia tudo aquilo que ela falou vai acontecer. Né? A gente vai... no R1, a gente não sentiu tanto como se fosse um golpe. Né? A gente viu que era possível, mas viu ali agora, a gente tá vendo as questões. Quando a Apple apresentou lá o modelo dela, a gente falou, ok, né? Eu já fui preparado, já tinha alguém ali mais ou menos fazendo aquilo. A Apple falou, pô, vou fazer também e tal. Ok, a gente aceitou e virou carne de vaca. O grande desafio para mim é saber quando que vale a pena quebrar a regra, né? Quando, no caso, falando o juridiquês, quando isso que a galera de IA tá fazendo é fair use ou não, né? Isso aí é uma disputa, o juiz é que vai ter que dizer, né? Se fosse fácil de resolver, né? Nesse momento, eu acho que é fair use. Nesse momento, hoje, eu acho que tem que meter o pé na porta, né? Entender que são grandes corporações, aquela coisa toda, né? E a gente tem que conquistar esse direito, porque se for pedir autorização para tudo, né? Sei, o YouTube tá certo, ele tem que colocar lá o termo de uso, e eu tenho que respeitar aqui pro meu trabalhinho aqui, eu tenho que respeitar. Mas para um trabalhão, assumindo que é um trabalho de escala global que vai mudar possivelmente, né, muita coisa, eu não sei se você tem que respeitar ou você tem que meter o pé na porta e depois paga né, assim, respeitar as leis, eu respeito, né, vai me processar não. Eu respeito as leis, faço tudo direitinho, mas direitos não são dados, é com o pé na porta. Pede desculpa e não permissão, né?
pede desculpa, paga. Tem escalas e escalas. Tenho certeza que alguém pensou em Rosa Parks, né? Vai lá, senta no fundo do ônibus, ela não sentou no fundo do ônibus. É uma outra escala, gente. Não dá pra achar que as pessoas... Tudo tem essa escala e essa importância. Não, e pô, existe... aí também é um caso tão óbvio, né? Porque mas, se eu não puser esse ponto aqui, ele pode ser colocado contra mim. É óbvio pra gente, né? Tá. Então, eu quis colocar esse ponto aqui. Outra coisa, outro ponto, né? Existe até a própria campanha da Apple, Crazy Ones, Troublemakers, as pessoas que aí bota o Muhammad Ali, bota o Gandhi, bota todo mundo ali que remou contra a maré e, como diz o próprio texto, evoluiu a coisa toda. Mas não é sobre isso que estamos falando e todo mundo sabe disso. Exceto quem quiser entortar pra lá e pra cá. Então, dito esse pedaço, o que eu tô criticando aqui não é criticando, tô observando aqui esse comportamento das pessoas que tendem a, especialmente assim, né? Ficar do lado do agressor porque é o agressor. E aí vai na atitude feia em internet. E isso vai, por exemplo, até na imagem do Jesse Liu, que era e a gente falou sobre o Jesse Liu, CEO da Rabbit aqui, que tem todo o jeito de se comunicar que envolveu todo mundo, inclusive eu tô projetando, né? Inclusive eu aqui. E aí quando você ganha um contexto maior, você fala, nossa, cara, ele tá agindo exatamente como ele sempre agiu, mas a percepção mudou. Aí você olha retroativamente e fala, nossa, tá, ele não mentiu, o cara sempre foi assim. Agora eu entendo que junto disso tinha outras coisas que vendo e falar, então era só blá mesmo, né? A gente já usou aqui o termo fraude pra falar sobre o que eles fizeram, que é possível que tenha feito com o R1, né? E ele com o papo de cripto, que depois virou papo de IA, etc. E o principal era o quê? Fazer a lição de casa, entregar o que você prometeu e fazer bem feito. Nenhuma das duas coisas parece ter acontecido, né? Ele entregou o que prometeu e a gente vê hoje o lance da API, depois de, 2 meses do negócio ter sido lançado, segue aparecendo problemas e fala, não, errado está você de achar que tem um erro. E o pessoal lá dentro falou, não, é isso aí, Jesse, estamos certos porque somos uma comunidade e a gente só é incompreendido. Então, dane-se eles, eles falam, dane-se a gente e pronto, quebramos relações por conta de um tijolinho laranja. Pode errar, não faz pode, o que prometeu, né? Pode errar, não pode insistir no erro, né? Ou errar de propósito, né? Tipo, e na real, assim, a diferença entre uma fraude e um produto nesse contexto é preço. Também, mas é você entregar o que você promete. Basicamente é isso, porque assim, a fraude ela sempre tem um marketing bom envolvido, porque senão você não pegava ninguém, né? Então o marketing é bom. E aí uma coisa que a gente não pode tirar do Jesse é que ele é um excelente vendedor, porque ele vendeu pra gente, né? A gente não chegou a botar o dinheiro lá e comprar porque não tinha pra comprar aqui na esquina, senão a gente tinha comprado. A gente comprou a ideia, então ele conseguiu vender a ideia pra gente, talvez até porque a ideia não é ruim, e eu ainda acho que não, mas você vender a ideia não é suficiente, você tem que se você tá vendendo um produto, você tem que entregar o produto. Então me parece que a posição ideal pro Jesse não seria ele ser CEO de uma empresa e fazer lá o produto, seria ele ir ser lá o Chief Marketing Officer lá de uma empresa que já faz as paradas e que tem capacidade de entregar o que tá prometendo, porque aí de repente ele conseguiria pegar um produto que é ok e vender como uma coisa maravilhosa e tal, e transformar nisso. Agora você vê como... E ele é bom de blá, né? No Discord, a pessoa fala, alguém cobrou... Mas, cara, você vai agir desse jeito como CEO? E fala assim, não sou CEO. Antes de tudo, sou usuário do produto também. Então eu falo, pelo amor de Deus, né? E há quem compre essa ideia, assim como comprou outras. Enfim, vai ter link na descrição pra quem quiser saber mais sobre o que rolou aí do R1. Deve aparecer mais informações ou sobre isso ou mais coisas, vai saber, né? Mas eu ainda tô... falando sobre isso pra conseguir absorver a ideia de que tu ficou tão perto da gente ver umas coisas bacanas e no fim das contas vigarista tem em todo lugar e é uma pena. No caso do R1, não é que só a ideia era boa, a ideia era boa e era factível. Você olhava pra história que estava sendo contada e você falava, cara, isso é impossível. Você não dizia, você tá viajando, sai pra lá. Você de fato defendia a ideia do cara. Não, dá pra fazer, dá. Só que chega num momento em que você cai a ficha, né? Pô, tu falou que dava pra fazer e dava, mas tu não fez. E aí agora? É. Não, mas sabe o que é? Porque, aí não tem como. Enfim.
Bom, pra quem quiser comentar sobre isso, vocês podem mandar em gigahertz.fm/feedback, ou pra quem quiser falar, gente, para de falar nisso, gigahertz.fm/feedback. Agora eu vou trazer aqui algumas perguntas que vocês mandaram justamente por meio desse link, como por exemplo foi o caso do Guilherme Viana, que falou pra mim, agora que o Mendes tá achando divertido o tecladinho macro, vocês cogitam utilizar teclados mecânicos? Ele falou que quando experimentou pela primeira vez o teclado emprestado de um amigo, isso foi no trabalho, foi convertido imediatamente. E pra eu sair da frente, eu falar, eu adoraria ter um teclado mecânico. Acho mó legal. Comentei no área de trabalho com a Bia Clec dele, assim, a coisa de sensação mais produtiva que existe no mundo. Agora, com esse macro aqui que tem as teclinhas que já fazem um pouco de clec, vai dar mais vontade de mexer. Mas nesse momento, o meu setup aqui é o teclado do Mac, com a tela do Mac. Mas eu sou um convertido espiritual. Só falta eu ter agora. Os primeiros teclados, né? Aqueles teclados de PC, né? Aqueles teclados que combinavam com o gabinete bege. Eles não eram exatamente... Eles eram mecânicos, né? Mas o som não era tão gostoso quanto os sons de hoje. Os sons de teclas, assim, mais gostosos que eu já ouvi na vida. É daqueles terminais clássicos para mainframe, né? Da IBM. A tecla é gostosa, vai e volta, assim. Você se sente 38 vezes mais produtivo com o teclado daquele. Mas meu problema, é microfone, né? Eu consigo digitar aqui, né? E vai ok. Agora, né, se eu estiver numa gravação e for digitar num teclado, vai dar ruim. E outra coisa, né? Imagina um ambiente de trabalho, todo mundo com seu teclado mecânico. Vai parecer uma redação de jornal nos anos 80, com todo mundo... É o som da produtividade. Só vai faltar o cigarro, né? Eu gosto do som pra mim, não pra todo mundo, assim. Eu aperto uma tecla e escuto 88 teclas ecoando. Aí não. Eu lembro de um app, eu não lembro o nome agora, se alguém achar, manda o link pra gente, mas tinha um app pra Mac que ele simulava um teclado mecânico no seu fone de ouvido, né? Aí cada tecla que você teclava, ele registrava e fazia o barulhinho no seu ouvido pra você ter a sensação sem ter. Mas eu até peguei aqui, porque eu tenho um teclado mecânico que tá aqui, que é o, ó a clância dele. Esse aqui é o Keychron K2, se eu não me engano. E eu não uso ele. Porque alguém me convenceu a comprar. Acho que foi o Steve Troughton Smith que me convenceu a comprar. Não lembro como que ele me convenceu, mas eu comprei. Não foi muito caro, mas também não foi muito barato. E eu usei um tempo, mas... eu me incomodei com ele, principalmente porque na lateral, pra quem tá vendo na live aqui, tem essas teclas, e aí tem as teclas de page up, page down, home, end, que ficam do lado ali da tecla de enter e das setas. E eu vivia apertando sem querer o end, o home, coisa, e aí você tá ali no meio de um código, você aperta end, vai lá pro final e aí você já perde toda a linha de raciocínio. Aí eu tive que parar de usar por causa disso, por causa do layout dele. E aí, mas instala não sei o que pra desativar até... Pô, se eu for começar... Aí, não dá. E também o lance do clec é legal, mas a tecla é pesada, chegava a doer os dedos depois de um tempo. Então, não é pra mim também. Prefiro o meu Magic Board aqui, que o preto Pro com o teclado numérico parece uma prancha de surf de tão grande que é o teclado, mas, enfim, pelo menos não dói os dedos e eu não fico apertando onde não devo. Tinha que bolar um teclado padrão, teclado de piano, né? Onde você consegue regular o peso da tecla, o feedback, o retorno. Né? Deve ter. Que aí você... Deve ter. Eu quero tanta como é que é? Clância. Eu quero regular a profundidade da tecla, assim, né? Poder personalizar, porque acaba que você compra aquele modelo e é aquele modelão ali que você não tem tanta opção. Ou você gosta, né? Uhum. Não, tem a galera de DIY, né? Tipo o Mike Hurley lá, que monta... Você compra kits pra montar, daí você bota o switch que você quer, o keycap do jeito que você quer, faz toda a customização lá. Ele fez também, né? Um lance que ele pegou, imprimiu um negócio em 3D. Sim. E aí ele tirou a placa e o sensor de Touch ID de um Magic Board
E aí ele tem lá embaixo da mesa dele só o Touch ID, porque o teclado mecânico obviamente não tem Touch ID, ele queria o Touch ID, aí ele extraiu, né? Tem um carinha que fez e publicou na internet as instruções de como fazer e tal. Nossa, eu aplaudi de pé aquilo, porque acho que eu não teria coragem de destruir um Magic Board pra fazer isso. O Jason Snell fez também, acho que foi o Craig Hockenberry, que até teve episódio do talk show que o título era Hocking Dingoes, que era isso, ele tinha feito um guia, não sei, mas é muito legal, né, porque ele não tira só a tecla, tira a tecla e sobra um pedação da placa ali também, ele fusaram impressora 3D pra fazer o resto do teclado, juntar uma coisa com a outra, virou o tamanho de um Apple Remote, Apple TV Remote, assim, do antigo, né, não esse Siri novo, e só a teclinha ali, e legal, né, você bota de ponta cabeça ali na parte de baixo da mesa, usa ali quase uma, tipo, passagem secreta, né? Achei muito legal isso aí. E uma coisa que o Gruber falou foi o seguinte, né? Ele conversando com o Craig Hockenberry, que como o Face ID do teclado Bluetooth da Apple, é o dispositivo que valida, na verdade, a sessão, não é exatamente o teclado. Você pode usar, eu acho que o teclado tem que ter 3 dispositivos, então basicamente você consegue usar mais de um Mac com esse mesmo jinglezinho pra fazer Muito legal, muito legal. Eu falei daquele esquema do Studio Display, eu consigo usar o Touch ID do Magic Board nos 2 Macs, de boa. Demora, tipo, uns 10 segundos pro Mac reconhecer, e aí, a partir dali, passa a funcionar. Eu digo, tipo, depois que você conecta o teclado, ele leva uns 10 segundos pra perceber que ele tem Touch ID, né? E aí, dali pra frente, passa a funcionar. Mas eu gosto desses hacks aí que o pessoal faz. Gosto de teclado mecânico. Até tô pensando, de repente, amanhã eu vou pegar o teclado mecânico e vou tentar usar de novo pra ver se eu ainda tenho problema ou se mudou alguma coisa. Porque na época que eu comecei a usar, eu tava usando aquele Magic Board pequeno, que é basicamente igual ao teclado do laptop da Apple. Mas esse teclado que eu uso agora, Magic Board, ele é maiorzão e as teclas são mais espaçadas. O layout é um pouco mais próximo ao do teclado mecânico. De repente, eu me acostumei. Uma coisa que me pega também é a portabilidade. Porque eu não digito olhando pro teclado, né? É engraçado, eu digito sem olhar, mas eu não posso pensar, porque se eu pensar eu não consigo digitar, né? Buga, eu sei digitar, mas mostra aí, rapaz, não sai. E quando muda alguma coisa, né, eu fico ali meio perdido. E aí eu fico pensando, quando eu tiver remoto, aí, né, tiver só, né, o notebook, aí eu uso o teclado do notebook. E quando tiver, aí eu vou usar outro teclado, eu vou ter que me adaptar. Então eu sempre vou estar me adaptando a alguma coisa, e, né, eu fico um pouco... É um ponto de conflito, embora eu não ande com mouse na mochila, né? Então, eu reduzi o meu setup ao máximo justamente por isso. Porque aí, não importa se eu tô na Starbucks, se eu tô aqui no escritório, se eu tô num avião, sei lá, tá tudo aqui. Tá tudo que eu preciso aqui, né? Tem o teclado pra não ter que exatamente isso. Usar um teclado externo aí vai estar funcionando aqui, tá na mesa, agora eu vou no Starbucks, complica, né? Depois que eu passei a editar aqui os podcasts, eu comprei o MX Master e eu levo... Aliás, eu não levei numa viagem, foi terrível editar sem o mouse. Parecia que eu tava editando com os 2 pés esquerdos, assim, péssimo. Não dá mais pra ficar sem o mouse pra fazer edição. Então foi isso eu já acrescentei, né? Então hoje é o laptop e o mouse. Mas foi justamente nessa tentativa de minimalizar o máximo possível do setup de trabalho para que eu pudesse levar isso para qualquer lugar se eu precisasse, que eu parei de usar 2 monitores. Parei de usar monitor, né? Eu tinha 2 monitores antes, tinha o teclado, tinha o trackpad, tinha o mouse, não sei o que lá. Foi enxugando e hoje funciona, mas que dá uma saudadezinha da claclância e isso dá. Muito bem, seguindo com as perguntas que vocês mandaram, o Gabriel Musi falou o seguinte: faz tempo que vocês não postam as telas iniciais dos iPhones de vocês. Como é que elas estão atualmente? E é uma pergunta que veio antes da WWDC, mas veio no momento oportuno, porque pós-WWDC, com betas, etc., a gente já falou sobre uma outra mudança que a gente colocou aqui. Enfim, né, eu vou deixar na descrição aqui do episódio os links para as telas de nós 3, e a gente tá compartilhando entre nós aqui também, pra gente poder ver como é que são as telas. Então, quem começa? A minha tá igual, eu tinha que perguntar quando saiu o iOS 18 final. Que aí eu vou mudar, vou colocar os Impurrator, tirar os Impurrator, colocar o widget, mas hoje tá igual desde a última vez. O seu, assim, se você
Você tá rodando beta? Nem sei. Na verdade, não dá pra saber por conta do print, né? Então, justamente esse era o meu ponto, né? Se você estivesse rodando beta, não daria pra saber, porque tá aqui... É o Coca desde o começo, né? Tem 18 páginas aqui de paginação de aplicativos. E, bom, tenho certeza que a sequência e a posição das coisas faz sentido pra você. Nem pra mim faz pro meu dedo. Mas eu ia dizer que a tela do Coca me parece... E aí é totalmente uma questão puramente de bater o olho. Parece a mais aleatória, assim, que tipo, tem uma variedade maior de apps mais variados, posicionados em posições variadas. Que provavelmente é a posição que o seu dedo vai automaticamente, né? Que memória muscular é assim, né? Bom, agora indo aqui do Rambo, a primeira coisa que eu bati o olho é que é curioso, assim, baterias. Tem a do iPhone, aí tem de AirPods, aí tem de AirPods, aí tem de AirPods. E do Rambo dá pra bater o olho e saber também que já tá rodando beta, porque tem aqui o modo escuro do ícone da App Store, de calendário, ajustes, música, Safari, né? O de mensagens também. Aliás, pergunta pra vocês, pra você, né, Rambo? Você escolheria a opção de usar o iPhone no modo escuro, mas manter os ícones do iOS 18 como eles são hoje em dia? Ou só eu? Olha, difícil, viu? Eu não gosto muito dos ícones em modo escuro. Eu tava tendo dificuldade, inclusive, de achar os ícones que eu já não vou na memória muscular. Mas a minha memória muscular, ela tá bem afetada porque eu mudei a home screen. Até porque eu tô em outro device, né? Eu restaurei ele de um backup do meu outro iPhone, mas então tá um pouco diferente, realmente, do que eu uso no meu device principal, mas a maioria das mudanças foi já por conta dessas mudanças do iOS 18. Eu decidi concentrar tudo mais na parte de baixo da tela, deixei lá em cima só widgets e uma linha em branco, né? Quem tiver aí vendo as notas do episódio vai ver a imagem. Preciso pegar com você o hack pra deixar uma pasta sem título, o caractere misterioso lá, porque tem uma pasta ali que eu botei um ponto só, porque tem um monte de aplicativo que eu quero ter ali perto, mas não tão numa categoria. E aí tava, tipo, Productivity, a categoria, e daí tem, tipo, iFood. Tá, você pode até argumentar, talvez, que iFood é um app de produtividade, mas, sei lá, Telegram, enfim, um monte de app aleatório que não é de produtividade, aí eu vou botar o que... Stuff, né? Tipo, tá, ponto. Botei um ponto só o título da pasta e é isso. Mas aí, voltando à questão do modo escuro, eu acho que agora eu já deixaria, porque o que tava me incomodando mais no começo é que os ícones que eu preciso encontrar, eu tava tendo dificuldade de encontrar porque muda muito a cor do ícone e eu acho muito os ícones pela cor, assim, eu bato o olho, vejo a cor ali e toco, né? E aí com o modo escuro isso tinha bagunçado, mas agora acho que eu já me acostumei, então acho que deixaria assim mesmo. Eu ainda tô sofrendo um pouquinho com esses ícones invertidos, né, o da App Store, de mensagens, e eu sei que isso não vai acontecer, mas seria muito bacana ter um acabamento, um detalhezinho que nem tem no macOS, por exemplo, que você tem o ícone de mensagens, né? Aí ele é inteiro verde com o balão branco por dentro. O volume que tem de efeito ali do balão branco tem um pouquinho do reflexo do verde, dá uma sensação de material ali, né? Hoje em dia, no iOS, como é que tá? Você tem o ícone preto com um efeito... tá mais claro em cima do que embaixo. Aí você tem o balão verde por dentro, mas o verde ele não reflete um pouquinho no preto ali. Se fizesse só esse efeitinho, já daria pra mim pelo menos, né, na App Store um pouquinho azulado. Não precisa ser muito, né, o ícone azul, mas só um reflexo mesmo ali da cor, né? Isso ajudaria bastante. Então hoje eu preferiria muito mais manter como era antes, que é o iPhone, o iOS está no modo escuro, mas deixa os ícones quietos. Espero que pinte essa opção entre hoje e o lançamento, mas não consegui acostumar ainda. E sem contar o negócio de colorizar os ícones, porque isso eu espero que mude e que não seja esse o objetivo e que só uma outra pessoa, tipo eu, esteja achando estranho e que as pessoas estejam gostando. Se for assim, tudo bem, né? Cada um usa como quiser e é só eu não usar, que é o que eu vou fazer. A boa notícia é que eles estão mexendo, né? Sim. Tipo, agora no segundo beta já alguns ícones mudaram, ficaram um pouquinho diferentes e tem mudanças também na parte de customização. Eu falei, eu acho, no nosso episódio reagindo aqui a WWDC que isso aí tem cara de ser o recurso que tava menos pronto, assim, que meio que entrou de última hora
Até porque tá bugado. Eu mostrei pra vocês os meus ícones da home screen, volta e meia ficam todos como placeholder, tudo aquele ícone branco, né? Quem é developer conhece bem esse ícone, né? Aquele ícone branco com a gradezinha lá. E aí eu tenho um comando aqui no Mac que mata o Springboard no iPhone, que como tá com developer mode, eu consigo fazer isso, daí resolve. Mas eu concordo com o que você falou, e eu vi um post de um designer que ele pegou vários ícones de projetos passados e criou versões diferentes pro Dark Mode do iOS 18, e discutindo o que ele gostava e não gostava de cada versão e tal. E pelo que eu me lembro, eu vou achar o link pra gente botar aí nas notas, a conclusão que ele chegou foi que ele prefere ícones onde acontece isso que você falou, que tipo, tem o fundo escuro, mas você deixa um pouco da cor principal ali do app refletir nesse fundo escuro. Então não é cinza puro, um pouco menos escuro para cinza puro quase preto. E eu fiz um joinha aqui na live. O da App Store ali tem um hint, né? Tem um toquezinho de azul ali, realmente como se tivesse um reflexozinho ali da cor. Eu acho que ficaria bem melhor. Vai ficar bem melhor também se e quando apps de terceiros também tiverem mais adaptados, né? O do Chibi Studio, olhando aqui esse screenshot, talvez mexer um pouquinho na luz só no fundo, porque ele já é mais escuro, então acho que não vai precisar mexer muito. Vai precisar mexer pro negócio de colorização lá, vai ficar uma bagunça, mas... Enfim, acho que dá pra melhorar ainda e torcemos pra que isso aconteça. E tem um app na minha tela, na página 1 da minha tela de início, que é temporário, que é o Developer, né? Porque acabou de rolar a WWDC, então eu ainda não assisti todas as sessions que eu queria assistir, então às vezes eu pego ali as sessions que eu não tô tão interessado assim, às vezes eu vou cozinhar, vou fazer alguma coisa pela casa, eu boto ali e deixo rodando no iPhone mesmo, então por isso que o app tá na tela principal, aí depois eu vou ver outro app pra botar ali no lugar dele. Enquanto você tava comentando isso, e falou até do desenvolvedor, etc, eu falei, será que ele fez o que eu fiz neste segundo no Photoshop, que foi, eu peguei o da App Store do seu print e botei só um tintezinho de leve, assim, azul, deu um alívio. Nossa, ficou muito melhor. Eu vou deixar na nota do episódio aqui, mas eu fiz em 30 segundos, tá, gente? Daria pra melhorar a partir... A ideia é essa. E é engraçado que, por comparação, né, o que tá azulado, o que mexeu da direita, o da esquerda é quase verde pelo contraste, né? Então, sei lá, tá estranho, dá pra melhorar. Agora, Rambo, esse tanto de bateria, né, de AirPods, entendo, né? Quer testar alguma coisa, quer pegar os AirPods, eles têm que estar carregados. Mas já chegou a falhar alguma vez? Falhar em que sentido? Se você precisar e não tá carregado, precisa desse alerta ativo? Não, então, é que esse widget de bateria... Pelo menos eu não fui fuçar nele pra ver se mudou. Mas você não escolhe os devices que aparecem ali. Ele é o shuffle. Então, meio que... E é uma stack aquele widget ali. Não dá pra ver pelo screenshot, mas ele é uma stack. Eu não lembro exatamente, acho que tem weather também na mesma stack. Eu tenho weather... eu tenho weather e eu tenho um do home também, com alguns acessórios que eu controlo com uma certa frequência. E aí, esse widget de baterias, ele costuma ficar no topo da stack quando tem pelo menos um device que tá com a bateria mais baixa, que no caso aqui é o iPhone, que tá com 20%. Mas aí, os AirPods mais modernos, o case dele fica transmitindo mesmo quando ele tá lá fechadinho e tal. E aí, o iPhone, por algum motivo, fica mostrando todos os cases de todos os 500 mil pares de AirPods que eu tenho aqui. Aí fica essa zona. Mas eu tenho naquela página de Today... aquele widget grandão de bateria, que daí eu consigo ver ali os devices todos. Mas o que eu tô precisando mesmo é do AirBuddy pra iOS. Vai facilitar um pouco mais a vida, porque esse widget do iOS ele é muito aleatório.
Esse tipo de coisa que eu não consigo me acostumar nunca, essa aleatoriedade assim, né? Porque aí eu chego mais próximo do Coca, memória muscular. Não preciso pensar, que nem digitar, que nem eu sei que o aplicativo do Scrivener tá aqui, nessa distância de esticada de dedão com esse ângulo em relação ao meu dedo indicador, né? Não sei nem onde que é, não sei o que é, mas eu pensei nele, ele abriu. Então, ter alguma coisa mais móvel, nem que fosse de checar a informação e não de abrir aplicativo, como é o caso aqui das baterias, sei lá, a impressão é que tá sempre ativa a bateria, que não é que eu quero saber. Ia me irritar profundamente e acabar desistindo. Agora, a sua, Mendes, mudou muita coisa? Não, né? Não. É aquilo que eu comentei, né? Do Mendes do passado, depois do WWDC. Chegou tudo no iOS que eu sempre quis e que eu desisti e achei uma outra forma de usar hoje em dia que tá muito melhor pra mim, né? Então, eu já tiro faz tempo aquele atalho de search na parte de baixo ali da interface. E como eu não tenho também nenhuma paginação, eu tenho a minha home e tenho na direita o App Library, lá, a biblioteca de aplicativos. Então na parte de baixo fica com nada. Caberia até uma linha de aplicativos ali, que eu até comentei, né, que seria bom poder adicionar. Não rola, mas o que eu fiz foi aumentar os ícones pra tirar o nome. Eu queria poder manter os ícones pequenos, mas tirando o nome, não dá. Tudo bem, fiz essa troca e adicionei na home, no lugar do lembretes, que agora faz parte do calendário no iOS 18, eu coloquei ali ícones de aplicativos que eu tô usando bastante, que são da Perplexity, apesar de serem uns idiotas, é aquilo que eu falei, tô vendendo minha alma e tenho usado, que dá um adianto no dia a dia. ChatGPT, as cruzadinhas e o Wordle e o Connections do Times, e o app do Times mesmo, que eu costumo acessar. Embaixo tem mensagem, Safari e Threads, e ali o acesso direto ao Overcast também para dar play, pause. Torço para chegar em breve direto nesse widgetzinho também, o skip ou então seleção de capítulo, mas enquanto não chega, já tá bom o suficiente assim. E em cima tem um widget de calendário que, depois que a gente começou a fazer a área de trabalho aqui, eu passei a prestar mais atenção em widgets, em calendário também, né? Pra alegria do Coca, que viu que eu não sou sobre-humano, eu só não tinha coisa pra fazer. Então agora que eu tenho bonitinho, codificado com emoji, com cor, cada calendário faz uma coisa. Então da WWDC pra hoje, não mudou tanto. Dá pra ver, quem prestar muita atenção nessa foto vai ver que tem uma texturinha de fundo bem sutil, não é um wallpaper preto, porque é um dos painéis sonoros aqui, que o Dante Gissuri, abraço pra ele, faz o TV Sem Spoiler também, fez aqui pra mim, que faz parte do Escritúdio, mas é isso aí. Tá consistente a minha home já faz bastante tempo, com outro ajuste pra ficar ideal. Seria muito bom poder pegar esses 4 ícones e o widget do Overcast, jogar pra baixo, pra ficar alinhado ali com a barra de baixo, mas enquanto não tem esperança de acontecer, mas enquanto não acontece, tô semi-satisfeito aqui com essa home, um ajuste que eu espero no beta, né? Porque se você olhar na lateral do Overcast, a lateral do calendário, tem, sei lá, uns 4 pixels de diferença ali que me dá cada vez que eu abro, espeta o olho. Mas, então é isso. Agora, 2 feedbacks em tempo real. Primeiro, que o Mate deu uma sugestão óbvia e que eu devia ter pensado nisso antes, mas muito obrigado, que é procurar por blank character no Google pra achar lá o caractere que eu falei. E aí eu achei, a gente até pode deixar o link mais direto, que é um negócio lá de braille, que é em caractere em branco, e aí você copia, cola lá no título da pasta e fica em branco lá. Então, obrigado, Mate, aí por me ensinar que eu posso usar o Google, né? Que eu já a gente deixa na descrição aqui pra vocês. O caractere invisível. Só tem que achar. Se você achar, você copia. Melhor não, né? Vai que buga o CMS, alguma coisa. Mas enfim, é isso. E é legal, às vezes, você fuçar nos ajustes pra você descobrir coisas, né? Porque esse search lá embaixo sempre me incomodou e eu não sabia que dava pra tirar. E aí você falou que tirou, aí eu fui lá nos ajustes, eu vi lá em home screen e tal, isso é só um togglezinho lá, já desativei aqui também. Muito obrigado, porque eu só acesso puxando pra baixo, né? Então, se tirar isso aí quando apareceu, eu lembro que apareceu em alguma versão até recente do iOS, falei, não, tem que ter legal, como tira. Exatamente. Foi no 16, eu acho, ou no 17 até, não faz muito tempo, não. Não funcionou pra mim, não. Isso de caractere vazio, eu tenho uma substituição de texto para um caractere vazio, porque no Instagram, quando você escreve a legenda, você não consegue pular uma linha. Você não consegue ter texto, linha em branco e linha de texto. E aí eu tenho um caractere vazio, invisível, pra marcar ali e ter a separação. Agora, o Mendes é o único que tem joguinho aqui na tela de início. E é bem equilibrado, né? Tem 2 joguinhos, né? Tem
2 produtividades, 2 joguinhos, ok. Não, o da esquerda é o Times, o jornal mesmo. É o app. O da direita é a cruzadinha, o da esquerda é o Times mesmo. Ah, pensei que era a cruzadinha e a página completa 3 contra de jogos. 1, então. Então mas ainda assim, tem um joguinho ali, ó, tá? Notícia, jogo, IA, calendário e podcast. É isso, né? Uhum. Sem contar o resume doc. bem meu dia, né? Movido a IA. Basicamente. Muito bem, é claro que se vocês quiserem mandar como é que tá a home de vocês, a gente não garante que a gente vai falar aqui toda semana, mas mandem que é sempre bacana a gente ver como é que tá, etc. Então podem mandar em gigahertz.fm/feedback, é só subir num Imager da vida e subir o link e mandar o link no feedback, tá resolvido, então cada um escolhe como fizer, porque anexo lá não tá rolando. Quero agradecer aqui, pra finalizar o episódio, ao patrocinador do episódio de hoje, que foi a Vera Assinatura de Cafés Especiais, a vocês que estão lá em gigahertz.fm/apoio e por serem adetêncios e mais detêncios recebem o link para você poder acompanhar ao vivo a live aqui. Você recebe também por e-mail direto lá para você poder escolher, fazer a enquete, né, para ajudar a escolher o título. E também para os mais detêncios, quem escolhe lá a partir dos R$10 por mês, tem acesso à edição sem edição, que a gente terminando de gravar aqui, a gente correndo, só junta as faixas, tira uma tosse ou outra, porque ninguém obrigado, eu fui o Marcos Mendes tossindo. Aí vocês recebem logo depois aqui da gravação, tipo 40 minutos depois já sai um episódio com um feed exclusivo só seu. Para cada assinante tem um feed, tem um link para vocês poderem acompanhar aqui a edição sem edição. E mesmo que não acompanhem no YouTube, ver como escutar, na verdade, como é que é a bagunça aqui da gravação, com os erros, comentários, coisa que não entra aqui, bateção de cabeça, é bem divertido. Quero agradecer a vocês também que deixam reviews, avaliações que ajudam o ADT a chegar cada vez mais longe. E por último, não menos importante, na verdade por penúltimo, não menos importante, Eduardo Garcia pela edição do podcast. E por último e não menos importante também, Rambi Cocker pela apresentação de mais um ADT. Valeu, quem quiser me encontrar por aí, mastodon.social, /inside, ou lá no threads Instagram, Guilherme Rambo 2. Para falar comigo, só brotar lá no Google, bater Cocatec. Ou então vai no Instagram, no @coca.tech e manda uma DM. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram do Threads. Apresento aqui com o Felipe Espósito toda segunda-feira o A Fonte e com a Bia Kunz o Área de Trabalho. Toda quarta-feira apresento para Luro Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana, sobre essa bobagem do pessoal de achar que usar IA é preguiça, incompetência. Vamos parar com isso, tem link na descrição. Obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou, tchau, tchau. Onde eu moro, tem um mercado. Né? Então... Esses de prédio, assim, de condomínio, com tipo conveniência? Mercado mesmo. Não é, eu conheço esses de conveniência, mas é mais próximo de um posto de gasolina do que às vezes esses de conveniência é tipo uma estante com as coisas. Não, é direitinho, tem aqui congelado. Parece esses de posto mesmo. Tem bebida, tem um monte de coisa, aí você pistola lá o QR Code e tal. E a geladeira de bebida fica fechada, né? Tem que pistolar, tem que ser maior de 18 anos, tem todo um controle. Aí o cara fala, pô, se eu tenho que ir até a portaria pra pegar, eu vou lá no mercado. Pô, ainda mais pra mim, porque por sorte esse mercado aqui, eu saio no andar da garagem aqui do meu bloco, ando reto 15 metros e eu tô nesse mercadinho, então, né, se for por isso. Mas, pô, esses casos, assim, é porque a pessoa realmente não conhece o layout do condomínio aqui, porque, tipo, a minha questão é, eu não quero que você me traga numa bandeja, numa cloche, né, e abra na minha frente e se ajoelhe pra mim. Não, eu só quero que você venha até o meu prédio, porque eu não moro na portaria, eu moro no prédio que é lá na PQP, é longe pra cacete da portaria. Então, por favor, traga até o prédio. Ou então deixa na portaria. Mas aí o cara não quer entregar na portaria e não quer trazer até o prédio, então você não está fazendo o seu trabalho, que é entregar, né? E aí o lance é que, tipo, nesse caso, eu não posso descer do carro pra entregar. Tá, então você vai esperar aí 20 minutos pra eu descer até aí. Não leva 20 minutos. Mesmo. Mas ia levar 20 minutos, porque eu ia descer na maior má vontade, eu ia descer dando passo de formiga só pro cara
Até eu chegar lá, ele já teria desistido e teria descido do carro, a princesa. Aí você entra no carro e fala assim, me leva lá em cima agora. Exatamente. Porque tem o rolê da volta, né? Não é só a ida. A ida é fácil, é pra baixo, né? Pra baixo tudo santo ajuda, né? Eu defendo que o tempo mais importante do mundo é o meu. Então, cara, se Faz você, sentido. né, se você não tá poupando meu tempo, não é que nem quando você liga pra telemarketing. Não, peraí, conta a história. E aí você conta a história. E depois tem que contar de novo, tem que contar de novo. Eu tô facilitando a vida do cara, né? Mas o cara tinha que estar lá facilitando a minha vida, né? Não o contrário.